Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. Meu nome é Ney Herman. O programa Lente Aberta está no ar, terça-feira, 22 horas, em substituição ao programa Opinião, que por questões comerciais está sendo exibido somente na TV Vila Velha, NET, canal 16, sábado às 9 horas da noite. Este programa é baseado também nas ideias de Edgar Roquette Pinto, assim como o programa Opinião. Edgar Roquette Pinto, um dos maiores intelectuais da sociedade brasileira do século XX, que acreditava que os veículos de comunicação tinham um papel preponderante na transformação cultural de um povo, em particular, o povo brasileiro. E, no caso do programa Lente Aberta, existe um outro mentor por trás, Antônio Gramsci, filósofo italiano, autor de frases e de pensamentos que influenciaram não apenas comunistas, ele era comunista de origem, como também sociais-democratas ao longo do século XX. Gramsci acreditava que o jornalista é o cronista da cidade em que vive. E, como cronista, ele deve interpretar essa realidade ou ajudar as pessoas a interpretarem cada momento que sua comunidade vive. E aqui temos um papel importante, pois dentro de uma TV educativa, esse é um dos papéis, permitir que a sociedade obtenha informações em volume suficiente para que se possa autogovernar. Esse é um dos pilares do jornalismo mundial. E comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, professor do Departamento de Educação e do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com um doutorado em filosofia política. Professor, bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o atual momento político brasileiro. Muito obrigado, Ney, pelo convite. E já tivemos debatendo entre temas na área de filosofia política, de política em geral. Então, para mim é sempre um prazer poder mais uma vez participar de uma iniciativa tão importante como essa, do programa Lente Aberta. E quando você nos coloca toda a fundamentação deste projeto, esse projeto ganha mais relevância ainda. Em especial porque também tem um filósofo aqui embasando toda essa proposta de debate sobre a cidade e também de debate que nos leva a formar a opinião pública, fato que é muito relevante para uma TV educativa. Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, o atual momento político brasileiro. Na semana passada falamos sobre as origens do atual momento econômico. E um dos problemas detectados pelo doutor em economia Emerson Ilgenberg, que esteve aqui conosco na semana passada, foi justamente a situação política que o país enfrenta. Os impasses gerados entre a Presidência da República e o Congresso Nacional e todos os problemas decorrentes de promessas não cumpridas durante a campanha e, diga-se de passagem, os efeitos colaterais de erros administrativos cometidos nos últimos 6 anos. Porém, a atual situação política é extremamente delicada e para que a gente possa compreendê-la um pouco melhor, assim dando um retrato mais completo da realidade que estamos vivendo neste momento como país, nós estamos inseridos dentro dessa realidade como pontagrossenses. Está aqui comigo o professor Carlos Williams Jacques Moraes, do Departamento de Educação e do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós, para falarmos sobre o atual momento político no país, precisamos, literalmente, acredito eu, retroceder um pouquinho no tempo e falar sobre o período da ditadura militar, que não foi apenas militar, poucas pessoas sabem disso, mas a ditadura militar foi instigada por civis. Então o golpe ele não foi apenas militar, o golpe de 64 foi civil e militar, e tivemos um período turbulento de 20 anos. Nesse período turbulento, em que foi o período de torturas e assassinatos políticos mais intenso, com o AI-5, entre 1969 e 1975. Poucas pessoas também tocam nesse assunto, não lembram exatamente o que aconteceu, porque ou não nasceram, ou simplesmente não procuraram as informações necessárias que na época eram censuradas pelos veículos de comunicação. Toda essa informação só veio à tona depois de 1984, ou seja, depois que o regime militar caiu. E tivemos, durante esse período turbulento, em 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores. Se eu não me engano, foi em 1980. O PT ele tinha uma proposta de representar essa classe mais pobre, uma voz
por uma parcela da população que não tinha voz, formado tanto por operários como por intelectuais, e literalmente tendo como seu elemento carismático, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não era o mentor do partido. O mentor, se eu não me engano, era Hélio Bicudo, que hoje está numa situação muito diferente, criticando a presidente da República, que é filiada e cria, diga-se de passagem, politicamente falando, do partido que ele ajudou a fundar. Eu fiz esta abertura apenas para que a gente possa entender. O PT foi engolido pela história, sua proposta inicial foi completamente desconfigurada, ou simplesmente ele não conseguiu ser um partido de governo? Isso eu falo nesses últimos 6 anos, porque nos primeiros 6 anos o PT governou exatamente como tinha governado o PSDB, apenas com uma ênfase social um pouco maior. Então fica aqui a pergunta, professor. Pelo menos nos últimos 6 anos, o PT foi engolido pelo governo? Não conseguiu ser o partido que deveria ser à frente do poder? Ok. Obrigado pela pergunta, Ney. Eu penso que aqui nós podemos, sobretudo, pensar sobre o que se tornou o Partido dos Trabalhadores, na medida em que passa por determinados momentos históricos, mas de um momento histórico que não se dá apenas no sentido de representar-se a si mesmo e apresentar-se a si mesmo, né? Então nós temos que pensar naquilo que representou também as suas relações políticas para, de uma certa maneira, tornar objetivo um projeto de Estado, né? Então, até certo ponto, nós poderíamos concordar que o PT é a continuidade de uma política neoliberal expressa pelo governo do PSDB, antes mesmo de Lula ascender à presidência da República. O que nós não podemos aqui tornar análogo é a ideia de que é apenas uma continuidade, né? Então nós temos, do ponto de vista de uma política econômica, uma continuidade, mas enquanto projeto de Estado, nós temos aqui um retorno ao fortalecimento do próprio aparelho do Estado, como forma de, até na medida em que consegue, estabelecer uma concorrência com a iniciativa privada também. Então, uma das grandes questões que gera toda uma crise institucional hoje é o projeto de Estado gestado pelo PT, né, de um lado, e de outro lado a prática neoliberal que tem realizado para sustentar a sua política econômica. Então, política econômica neoliberal e projeto de um Estado social, né, faz com que esse Estado seja um Estado muito caro para se bancar, né? Então, são dois projetos de sociedade distintos e que nem sempre se incluem, né, presentes no mesmo governo, de tal modo que, na medida em que não é possível você sustentar uma política de Estado bancando uma economia cara e também um projeto social caros, né, o projeto de Estado cai para quê? Para que você possa manter apenas um projeto de governo baseado nas relações negociais, né, entre partidos políticos e luta por poder, nesse projeto que acabou se tornando um projeto bastante difuso e quase como que sem um objetivo que possa fazer com que a gente tenha bem claro para onde que nós vamos enquanto projeto político, tanto de Estado como de governo. A fundação que literalmente representa o PT nos meios intelectuais acabou criticando a política econômica da própria presidente Dilma nos dias que se passaram. Então, essa crítica feita pelos integrantes do Partido dos Trabalhadores, a presidente da República, que eles elegeram, que é da sigla deles, enfraquece a necessidade do ajuste fiscal nesse momento.
Eles querem a retomada da política desenvolvimentista, que foi citada no programa passado, e que preconiza que o país pode crescer com um pouco de inflação, enfim, sem superávit primário, o que não é viável do ponto de vista matemático. Não se trata de filosofia aqui, mas de matemática. 2 mais 2 são 4. Né? Em filosofia, algumas pessoas podem até dizer que é 5, mas não cabe. Depende da filosofia, né? Exatamente. Se for uma filosofia meio perturbada, talvez. De qualquer maneira, trata-se de uma questão de matemática. Esse embate demonstra que a presidente perdeu, com base no que o senhor acaba de falar, o apoio do próprio partido, porque o partido se perdeu ao longo desse caminho. O senhor acaba de colocar na sua resposta que o foco do PT no poder se diluiu entre um número sem fim de alianças. Né? E agora a política de bem-estar social foi colocada em xeque porque eles gastaram demais sem ter o dinheiro devido para poder efetuar esses gastos. Se eles tivessem gastado de maneira mais cuidadosa, as políticas de bem-estar social poderiam estar tendo continuidade de uma forma adequada. Mas isso não foi feito. Veja, esse isolamento político causado surpreendentemente agora pelo próprio partido, depois vamos chegar no PMDB, surpreende o senhor nesse momento? Nós temos aqui que pensar, é claro, o Partido dos Trabalhadores de modo bem amplo, né? Então, existem muitas pessoas que ainda, filiadas ao partido, procura se manter no discurso ainda, digamos assim, puro da própria ideologia partidária, né? E a gente considera que essa coerência, inclusive de discurso e de vida em relação àquilo que indica o partido, só merece o reconhecimento no sentido de apresentar como forma de coerência de vida também. Claro, isso do ponto de vista formal é possível de se reconhecer também entre aqueles que são coerentes com outras ideologias partidárias. O problema é o modo como, a partir de interesses privados, você deseja se projetar dentro de um espaço, que é um espaço muito importante, que é o do partido político, né? Então, nós verificamos que o partido, isso, claro, nós estamos aqui colocando o Partido dos Trabalhadores, mas qualquer outro partido, né, também isso acontece, por vezes se torna um espaço que é instrumentalizado para interesses pessoais, interesses privados, interesses de grupos. E o Partido dos Trabalhadores, é claro, ele também entrou nesta lógica na medida em que você verifica toda uma exposição do partido na medida em que assume o poder. É bem interessante notar que, na medida em que o partido, vamos pensar aqui numa linha, né, imaginária, de esquerda para direita, né? Então, na medida em que esse partido, do ponto de vista da sua prática política, ele começa a se mover cada vez mais para o centro, com diálogo com referências de direita, e aí a gente não pode esquecer que Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi eleito pela primeira vez numa aliança com o Partido Liberal, né? Que hoje é o Partido da República. E hoje é o Partido da República. Então, quer dizer, na medida em que ele se aproxima do centro-direita, nós temos ainda a criação de partidos, né, que procuraram se manter alinhados ao discurso que originou o próprio PT. E aí nós verificamos que muitas dissidências ocorreram no Partido dos Trabalhadores em vista desta coerência, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista da prática política. É o caso do PSOL, por exemplo. É o caso do PSOL, é o caso do PSTU. Se você verifica o discurso do PSTU hoje e o discurso do PT quando concorreu às eleições em 89, então é muito próximo o discurso, não é? Claro, nós poderíamos aqui também pensar em muitos políticos e também teóricos da política que ainda falam de tanto na esquerda quanto na direita, né, de modo muito, vamos pensar assim, da linguagem política
coerente com os seus ideólogos originários. Né? Então, quer dizer, tem muita gente que ainda fala em proletariado, que ainda fala nas referências da luta de classes. Né? Claro, são referências importantes, mas que também, enquanto linguagem do pensamento político, foi se aprimorando ao longo dos tempos. Né? Então, hoje, mais do que nunca, é preciso pensar no fortalecimento das instituições democráticas de modo que a própria política possa se renovar e, de modo prospectivo, nós possamos ter como critério para o exercício da democracia deliberativa, especialmente no momento das eleições, projetos de sociedade. O senhor acredita que essa postura dos integrantes do PT, de uma boa parte do PT, criticarem a política econômica do atual governo? Né? Porque o PT está numa composição onde faz parte o PMDB e os demais partidos aliados. Essa crítica de componentes do PT, a política do atual governo, é mais um reflexo da falta de popularidade das medidas tomadas ou é realmente um discurso político que eles estão reassumindo em relação ao PT? E daí eu já vou puxar o PMDB para a conversa. Né? O PMDB é conhecido como o que sobrou de um antigo movimento. Era o Movimento Democrático Brasileiro, né, que combatia a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava sustentação fantasiosa, porque aquilo era uma democracia de fantoches. Né? Então, a Arena era o que dava sustentação, aparência democrática ao regime militar, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. E o MDB, que depois virou PMDB, nada mais do que as sobras daquela luta contra a ditadura. Então, eles mesmos precisam renovar o seu discurso. Às vezes demonstram ser um partido de centro-esquerda, às vezes de centro-direita. Centro seria a melhor definição para o PMDB. Mas eles buscam estar com o poder, seja o poder com quem esteja. Não importa se é o PSDB ou o PT. Uhum. É bom lembrar que no governo Fernando Henrique, o PMDB também era a base do governo. Uhum. Então, independente de quem fica acima na presidência, o PMDB é governo. E isso, do meu ponto de vista, é perigoso, tanto do ponto de vista ideológico quanto pragmático, na prática mesmo. Nós estamos sentindo isso na carne agora, na luta por interesses pessoais do PMDB em relação a essa gestão do governo. O PMDB tem interesse, pelo menos pessoas como Michel Temer, que a política implementada agora no começo desse governo Dilma, Rousseff, o segundo mandato, seja bem sucedido, porque é necessário que seja. Então, uma parte do PMDB entendeu isso. Mas uma outra parte não, uma outra parte pretende que aquela gastança infinita continue, porque vinham ganhando com isso. Uhum. Eles não perceberam ainda que a Operação Lava Jato secou a fonte, né? Então não tem mais de onde desviar bilhões de reais. Sim. E daí, professor? O PT e essa parte do PMDB, né, estão agora, na realidade, isolando a presidente Dilma Rousseff por interesses pessoais ou porque estão preocupados com a opinião pública em relação às críticas que vêm sendo feitas devido à recessão que essas medidas geram, né? Ou ainda por uma questão ideológica. A questão ideológica, acho que no caso do PMDB pelo menos é carta fora do baralho, né? No caso do PMDB, infelizmente o partido tem se comportado nos últimos mandatos, desde o presidente Fernando Henrique, como coringa, né? Como coringa. Por vezes apoiando, de acordo com a conveniência e quem está no poder, né, uma política de centro-direita ou de centro-esquerda, né, no caso PSDB e o próprio PT. Claro que o próprio partido, o PMDB, se vê também na situação em vista de um pacto pela governabilidade, né, e pela manutenção da própria democracia e de suas instituições, se vê na obrigação desse momento de apoiar a presidente Dilma, mas só que este apoio é um apoio, como a gente disse anteriormente, é baseado nas relações negociais entre cargos políticos. E, de outro lado, nós temos toda uma política econômica liderada pelo ministro Lévy, que é o de corte de gastos, né? E o corte da própria carne, quer dizer, é cortar cargo, é cortar
o gasto público, é cortar o preço da máquina pública, né? Então, nós temos aqui uma necessidade, mais uma vez, né, a relação política e economia, né, estabelecendo todo um cenário de conflito de interesses, né? Quando nós deveríamos pensar que a economia ela é meio, né? Ela teria que ser pensada como meio e não como fim de toda a política de Estado, né? E infelizmente o que acontece é justamente que a economia deseja ser o princípio desta política de Estado e fim também, na medida em que rende lucro, e lucro apenas para alguns, para poder se manter. É a ideia da política neoliberal. O que é muito complicado hoje é pensar, né, em quadros do PMDB que surgem com uma inspiração golpista, né? Isso é muito preocupante, né, na medida em que tem interesse de ascender ao poder, né, em vista do quê? De atender interesses de si mesmo e de seu próprio grupo e de sua classe política, né, que representa. Aqui eu me refiro, é claro, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. É muito preocupante o modo como ele tem jogado com o Poder Executivo em vista de não ser investigado pela Operação Lava Jato, em vista de não apresentarem denúncias contra ele, né? E jogando com o quê? Jogando com os processos que ele tem para julgar o possível impeachment da presidente Dilma. No caso de Eduardo Cunha, eu sou obrigado a fazer um parênteses, porque o que me preocupa nessa figura nefasta, literalmente maléfica à democracia brasileira, e eu digo isso sem medo de erro, que ele consegue manipular os demais parlamentares, tanto do PMDB quanto de outros partidos, em prol do discurso de autodefesa dele. É impressionante como ele consegue arregimentar, né, deputados, inclusive do PT, né, para que o defendam, né, ou seja, os interesses dele, de Eduardo Cunha, se colocam, ou são colocados, melhor dizendo, por colegas e por ele mesmo, obviamente, acima dos interesses do país. Então, se ele for investigado, ele vai contra a presidência da República, ele vai contra os juízes envolvidos, ele vai contra o STF e, se for necessário, né, enfrenta o STF até de maneira aberta. Já declarou isso sem qualquer medo de represália. Como se ele fosse intocável. Essa sensação de ter no poder um homem que se considera intocável é muito preocupante. Porque Benito Mussolini se julgava intocável, Adolf Hitler se julgava intocável, né? E, sinceramente, Eduardo Cunha é um incendiário de mão cheia. Ele podendo atrapalhar mais do que ajudar, ele faz isso. Eu até brinquei na rádio CBN, onde também falamos sobre esse assunto, que ele dá inveja em Nero. Nero, no inferno, Nero, imperador romano, que colocou fogo em Roma, onde quer que se encontre, no inferno, porque é no inferno que está, né, provavelmente Nero fica com inveja de Eduardo Cunha. Então, embora eu esteja falando muito mal, essa minha declaração é baseada nas ações de Eduardo Cunha. Feita essa observação em relação a Eduardo Cunha, eu preciso só que o senhor conclua a resposta para que a gente possa ir para o intervalo comercial, sabendo o seguinte: estão prevalecendo os interesses de grupo ou estão prevalecendo simplesmente os interesses pessoais? Existe uma diferença entre eles, né? Então, afinal de contas, o que está acontecendo nesse pano de fundo do Congresso Nacional? E a presidente foi ou não foi abandonada pelos seus dois principais aliados? Bom, Ney, o que nós verificamos é o seguinte, que a presidente Dilma, de uma certa maneira, também é culpada pelo modo como foi assessorada pelo chefe da Casa Civil na sua relação com o PMDB. E, paulatinamente, ela acabou se isolando no Palácio do Planalto e sem conseguir estabelecer
né, aquela articulação necessária com o próprio partido. Nem Michel Temer conseguiu a contento estabelecer uma relação de aproximação com o partido. A relação ela é ainda negocial e essa relação negocial é muito forte. Negocial, o que o senhor fala, é troca de cargos por apoio. Troca de cargos por apoio político, né? Por apoio em função da sua própria governabilidade e de aprovação dos projetos do governo federal na Câmara dos Deputados e depois também no Senado. Tá? E então, quando o senhor fala do chefe da Casa Civil, é sempre bom lembrar o nome, né? Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante. Né? E Michel Temer também, né? Que deveria fazer essa articulação de modo mais próximo e acabou, por vezes, fazendo declarações que expressam aquilo que a gente chama de fogo amigo, né? Colocou a própria presidente em situações muito delicadas, né? E depois teve que também se explicar para poder garantir a ideia de governabilidade e de relações político-institucionais que visem atender, né, os projetos do governo federal. Então, o cenário em que o próprio PMDB ele se coloca em relação ao PT é o seguinte: nós temos a bola, né? Vocês podem jogar conosco, mas nós temos a bola e jogamos quando nós quisermos, né? E a hora que a gente não desejar mais jogar, né, nós somos capazes sim de virar a mesa, inclusive. Então, nós poderíamos pensar assim que são relações muito duvidosas do ponto de vista da ética e da moral que deveria basear toda a relação política, né? Infelizmente, ela é toda pautada na falta de valores mais reconhecíveis mesmo. Ou seja, não existe por trás dessa briga toda conceitos filosóficos ou conceitos teóricos ou pragmáticos envolvendo o futuro da nação. Não. Apenas uma disputa de poder. Disputa de poder, né? E busca de lucro sem qualquer pudor, né? Infelizmente, esse é o nível da disputa política que nós assistimos diariamente por meio da mídia. Professor, obrigado pela sua participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o atual momento político brasileiro. Comigo no estúdio, o professor Carlos William Jacques Moraes, professor do curso de Educação e também do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Filosofia Política. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre o isolamento que a presidente Dilma Rousseff vem sofrendo por parte do seu partido, o PT, do PMDB, nem se fala, e que isso normalmente se encontra atrelado a interesses pessoais de grupos, interesses econômicos. No caso do PMDB, particularmente, isso é bem visível, principalmente com a defesa árdua do financiamento empresarial de campanhas, né, que é tido por todos os especialistas como o foco, a origem da corrupção no país e também como o seu grande elemento financiador. Mas o senhor mencionou no fim do bloco anterior que a presidente Dilma Rousseff comete muitos erros. O comentarista Kennedy Alencar, da Rádio CBN e também do SBT, diz que esse governo se supera no histórico de cometer erros. O principal erro de Dilma Rousseff tem sido, literalmente, tornar esse regime um presidencialismo de verdade, onde ela manda, porque ela tem um perfil autoritário. E não é necessariamente conhecida nos bastidores por ser muito democrática nas suas opiniões. Existe falta de habilidade política para Dilma Rousseff conversar humildemente, né, ou, no mínimo, como se diz, politicamente com seus pares? Ok, veja, Ney, é muito importante que a gente possa pensar toda a história da presidente Dilma como uma história que faz com que ela também tenha este perfil hoje, né? Então, é a primeira mulher presidente, né?
e uma mulher que teve uma história de perseguição em todo o regime, no período da ditadura militar, né, sofreu a tortura e que chega num ambiente político e também à presidência de um país, né, todo ele muito marcado por relações que nem sempre são tão respeitosas em relação à própria mulher. E ela tem que se impor nesse sentido também, né? Em vista do reconhecimento de gênero, né? E aí eu acredito que, é claro, esse reconhecimento de gênero não significa que é necessário para que ele possa ocorrer que medidas autoritárias ou impopulares devam acontecer, mas que medidas de diálogo, medidas de relações políticas pautadas sobretudo por valores e projetos de sociedade possam de fato acontecer. Nós tivemos na sua declaração, na abertura da Assembleia Geral da ONU, que está acontecendo durante essa semana, um discurso que ela tem muita razão naquilo que ela apresentou. Nós vivemos uma crise, mas não uma crise estrutural, mas de conjuntura. O que isso significa? Só para que a gente tenha distinção sobre essa diferença entre estrutura e conjuntura. Do ponto de vista estrutural, significa as nossas instituições democráticas, elas se mantêm, né, tal como a própria Constituição procura estabelecer, desde o seu artigo 1º. Ou seja, vivemos num Estado democrático de direito, né, que se pauta pelo princípio constitucional, como o princípio de justiça, o princípio da igualdade, né? Ou seja, todos são iguais perante a lei, né? E é necessário entender que também, de outro modo, toda política de equidade, ela visa apenas servir como política meio para que as pessoas possam se tornar mais iguais, né? E, é claro, essa política de equidade custa, né? E custa não só investimento, mas também custa do ponto de vista político para que essas políticas sejam aprovadas, né? Então, o problema é o modo como se faz a aprovação dessas mesmas políticas, né? Que por vezes é impositiva e que por vezes se dá com discurso de democracia, mas com práticas antidemocráticas. Quer dizer, política que vem de cima para baixo, né? Sem ouvir muito, sobretudo, as bases. E aí que gera não a crise estrutural, mas a crise de conjuntura. Então, né? O senhor acha que realmente, como ela já disse lá fora, ela sofre o preconceito por ser mulher na presidência, e o senhor acha que ela está no processo de autoritarismo, como se queixam os aliados, no comportamento pessoal dela, agindo em defesa das posições dela com um excesso de rispidez, como se fosse um reflexo ao meio, é isso? Se existe uma crise de conjuntura, ela faz parte dessa crise, né? E é alguém que também ajuda a fazer com que essa crise de conjuntura, que ela mesma atesta, faz com que a reação aconteça, né, por parte, sobretudo, dos seus próprios opositores. Então, faz parte do jogo político? Faz. Mas nós vivemos um contexto de crise justamente porque a política se tornou apenas este mesmo jogo, né? Enquanto isso, grupos. As pessoas estão assistindo e pagando pela manutenção deste mesmo jogo político. É isso que mais incomoda. Apenas para que as pessoas em casa possam entender, e eu acho que isso aqui é muito importante, você que está me ouvindo e recebe até 2 salários mínimos, de acordo com especialistas, você paga até 49% de impostos. No entanto, pessoas que ganham acima de 30 salários mínimos por mês pagam apenas 26% de impostos. Então, a lógica, se não é perversa, dados da Universidade de Brasília, a lógica, se não é perversa, eu não sei o que é. E realmente precisa ser revista no Congresso Nacional. Agora, são essas as pessoas que ganham mais de 30 salários. Elas vão pagar mais impostos para que eu ou você paguemos menos?
como seria o correto? É uma pergunta que fica. Em relação à presidente Dilma Rousseff, né, vamos falar direto do impeachment antes que o programa acabe, professor. Não existe base legal hoje para que ela seja processada. A verdade é essa, né? Se estudam alternativas para que ela sofra o processo de impeachment, mas como o doutor Eliseu Cocan, na Rádio CBN, no último sábado, falou conosco, o processo de impeachment levaria 6 meses, ela ficaria afastada do poder 6 meses. Isso geraria um estresse político talvez maior do que esse que estamos vivendo agora. E ao final do processo ela poderia até continuar no poder. Uhum. O que seria menos pior do seu ponto de vista na política? Temos 3 opções. Ela percebe a realidade, porque temos 3 anos e meio ainda deste governo. E dessa forma é impossível governar. Então existem 3 opções. Ou ela renuncia, ou sofre um processo de impeachment e todos se rendem ao fim do processo. Ou então, literalmente, se cria um presidencialismo de coalizão, como já foi no passado, em volta da figura dela, mas ela sendo literalmente a rainha da Inglaterra, como era Itamar Franco, quando Collor foi afastado da presidência da República. Quais das 3 opções parecem mais... qual das 3 opções parece mais atrativa, aliás? No cenário que nós estamos, praticamente reféns de toda uma política econômica que está determinando os rumos de um projeto de Estado, né? Nós temos que pensar, sobretudo, no seguinte, Ney. Como a própria presidente reconhece, hoje nós vivemos numa crise de conjuntura. Nós não podemos deixar que essa crise se torne a crise estrutural. Ou seja, que o Estado democrático de direito, ele sofra uma instabilidade capaz de agravar a crise econômica em nosso país. Porque na medida em que não existe mais segurança em torno nem mesmo das políticas do próprio Estado, da ideia de Estado, não de governo, de Estado mesmo, né, no sentido de democracia, no sentido de defender valores como a liberdade de expressão, né? Então nós temos aqui apenas o agravamento das nossas políticas econômicas. Então a crise não pode se tornar estrutural e o impeachment poderia gerar essa crise estrutural. Então ainda é melhor, como alguns PMDBistas estão defendendo dentro do próprio partido, que a gente se mantenha alinhado a um pacto em vista da própria governabilidade. Isso é muito importante. E que nos faz pensar que o impeachment ainda não é o caminho viável, né, do ponto de vista político e das próprias relações de legitimidade das políticas de Estado. Do ponto de vista legal, aí a gente lembra aquilo que na nossa entrevista lá na Rádio CBN foi considerado. Não existe o fato que gere o impeachment, né? Então o artigo 85 da Constituição considera que improbidade administrativa, o não cumprimento de decisões judiciais, né, e também ir contra, né, toda uma lei de responsabilidade fiscal e das contas públicas, isso poderia gerar, né, o impeachment. E claro, daí temos todo um processo que deve ocorrer para apurar, né, se o fato ele se comprova ou não. Então, o impeachment não é feito por decreto da Câmara dos Deputados, né? Até porque não é a Câmara que julga, é o Senado que faz todo o procedimento também de votação em vista do próprio impeachment, do impedimento. Então, não é algo simples. E se dá por mandato. Nós não temos ainda um cenário político-institucional que promova o impeachment, né, nesse atual mandato, até porque ela não prestou contas ainda
no atual mandato, né? Existem algumas discussões, mas sobre o mandato antigo, né? Então, se ela tem que prestar conta sobre algo, é sobre o mandato antigo, né? Mas que não afeta o atual mandato, né? Então, de uma possibilidade de impeachment, nós teríamos apenas a partir do quê? Do julgamento de suas ações a partir do ano que vem, e não neste ano ou neste momento político. Ou se ela for flagrada realmente dentro da Operação Lava Jato, então daí realmente ela pode sofrer as ações como qualquer cidadão. Como qualquer cidadão do Brasil. Né? Mas daí não é uma destituição do poder por motivo político propriamente dito, que gera o impeachment configurado no artigo 85 da Constituição. Né? Daí por outros artigos, por outros ordenamentos jurídicos também. O senhor acredita então que os partidos no Brasil vão ter a maturidade necessária para literalmente fazer um pacto pela governabilidade? É uma questão de sobrevivência da própria estrutura política brasileira, né? E uma das primeiras iniciativas para que essa sobrevivência ela se dê de fato é justamente agora um novo alinhamento político-ideológico que já está ocorrendo na medida em que até mesmo o próprio partido de Marina Silva foi registrado, e nós temos aí uma série de dissidências, tanto de centro-direita como também de esquerda, para o partido de Marina Silva, se apresentando agora como um novo projeto político no Brasil. E também a partir dos efeitos que nós vamos ainda poder verificar na história futura, né? Dos resultados da atual reforma política, né? Então, eu acredito que o cenário político brasileiro que nós podemos vislumbrar é um cenário de renovação, né, em vista da revisão da própria estrutura, da própria conjuntura política brasileira. Para quê? Para que se mantenha aquilo que é a própria estrutura, né? Eu gostaria apenas de colocar o seguinte, Ney: o que hoje gera crise? Né? Mais uma vez, como nós tínhamos colocado no início do programa, é justamente esse embate que acontece entre uma política de Estado e uma política de governo que se desqualifica na medida em que atende apenas interesses econômicos, tá? Não só os seus próprios, mas também de toda a classe que mantém a economia, que é a classe das instituições financeiras e dos bancos, tá? Que estão ganhando muito dinheiro, sobretudo com essas variações cambiais, né? Então, o momento político que nós vivemos é um momento, penso assim, que é crucial no sentido de ter que ocorrer uma revisão da própria prática política para que a estrutura de Estado, né, uma perspectiva democrática, ela possa ainda se manter. Então, desse ponto de vista, até mesmo o discurso da oposição, ele precisa ser repensado de modo inteligente para quê? Para que haja ainda oposição, né? A oposição é necessária? Claro, e tem um papel muito importante. Para quê? Para que, do ponto de vista ideológico e das práticas políticas, né, a situação ela possa ser coerente com o seu próprio pleito, né? E nesse sentido, é necessário estrategicamente, até mesmo a oposição, se colocar na disposição de abrir mão de pretensões audaciosas em vista também de um ideal de Estado que é interessante para eles, que é ainda o da configuração de uma política de Estado pautada na democracia e na convivência de pluralidade de ideias e de práticas políticas, econômicas e sociais. Eu espero sinceramente
que as pessoas que estão nos ouvindo possam estar refletindo sobre tudo que o senhor vem dizendo nesse momento, pelo conhecimento que o senhor tem, e que possam perceber a complexidade do momento em que vivemos. Mas, sobretudo, eu espero que as pessoas que vivem a complexidade desse momento, como personagens centrais, tenham a humildade necessária de compreender os erros que já cometeram e tenham a capacidade, com base nisso, de manter esse país nos trilhos. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Eu penso que, como você está colocando, olha, é necessário nós pensarmos em toda essa complexidade e atuarmos em torno dela também, né? Então, eu vejo com bons olhos quando muitos colegas que nunca se interessaram por política, hoje estão se filiando em partidos políticos, seja a legenda que for, mas, é claro, está se preocupando em se tornar um ator, né, de uma das instituições fundamentais para a nossa própria vida, né, que corresponde àquilo que faz parte de nossa natureza política, né? Então, eu espero sinceramente que as pessoas possam se colocar na disposição de debater, né, ideias, mas também de debater aquilo que tem sido a experiência e a prática política atual, né, em vista de também rever, né, nossos projetos e nossos ideários. Novamente, obrigado, professor, pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. E obrigado a você que estava nos assistindo até este momento. O programa Lente Aberta é um projeto em desenvolvimento aqui na ETV Campos Gerais e pretendemos que ele continue no ar. Espero que isso seja possível, sempre com a participação dos funcionários da casa, que são essenciais nesse processo, bem como com o apoio da comunidade, sem a qual não teríamos por que possuir uma TV educativa, uma emissora vinculada a uma prefeitura, que é raro nesse país. Normalmente as TVs educativas são vinculadas a governos de estado. Mas acreditem, e eu acho que o Ponta Grossense deve lutar por esta emissora, esta é uma ferramenta forte de desenvolvimento social através do conhecimento. Não apenas para Ponta Grossa, mas para a região dos Campos Gerais. Boa noite.